Seguimos, queridos, estou cheio de coisa para lhe contar. A colega, ela trouxe uma pergunta interessante, que é uma pergunta que geralmente eu só venho discutir mais profundamente com o eletromagnetismo, porque o eletromagnetismo vai me permitir fazer algumas provas para vocês dessa parte. Mas a colega me perguntou algo que é bem legal de discutir. Professor, que história é essa de 110 volts, 220 volts? Dá para dar uma explicada sobre isso? Claro que dá. E é até um prazer, só que assim, é um pouco desagradável saber de algumas verdades. Por exemplo, a gente só diz que na tomada tem 220 volts ou 110 volts para que o eletricista não desista da profissão. Porque se a gente contar a verdade para uma pessoa que está acontecendo na tomada dela, talvez ela não aceite. Na tua tomada não tem 220 volts. Nunca teve, nunca vai ter. A tua tomada, cara, a tensão dela vai de menos 310 a mais 310 volts 120 vezes por segundo. Se tu colocasse um osciloscópio na tua tomada, cara, na tela do osciloscópio ia aparecer uma coisa sacudindo, tu ia ter que pausar o osciloscópio para tentar ler as tensões atuando na tua tomada. A tensão na tua tomada, cara, ela seria mais ou menos assim, ó. Volts, vem volts, com o passar do tempo em segundos. Nós teríamos uma marquinha ali de aproximadamente 310 volts, uma marquinha embaixo aproximadamente menos 310 volts, e a tensão ela iria de mais 310 volts a menos 310 volts 100 vezes, 120 vezes isso ia acontecer em um segundo. Ou seja, 1, 2, 3, 4, isso aqui seria 1/30 de segundo. Tu viu, eu teria que pausar o aparelho que mede essa tensão para o cara poder olhar, meu Deus, o que está acontecendo nessa porra, essa tomada? Essa tensão alternada gera uma corrente elétrica alternada com o passar do tempo. A corrente elétrica com o passar do tempo numa tomada ela é alternada. Ou seja, não tem elétrons vindo da onde a energia foi gerada, passando pelo fio e chegando na tua casa. Os elétrons estão indo e voltando dentro do fio. É que nem água indo e voltando dentro do cano. Isso é o que está acontecendo no fio da tua casa. As lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas incandescentes clássicas, elas não estão acesas constantemente. O brilho delas aumenta e diminui com o passar do tempo, à medida que os elétrons vão e voltam. Aquela lâmpada está piscando 120 vezes por segundo, mas pisca tão rápido que teu olho não enxerga. Parece que ela está sempre acesa. Olha que cruel é a realidade. Eu vou te explicar futuramente por que a corrente é alternada. Por que a corrente ora flui num lado, ora flui para o outro. Isso tem a ver com o fato de como é que a gente gera energia. Para gerar energia, a gente tem que pegar um ímã e fazer esse ímã girar dentro de uma bobina, que é fio enrolado. Toda a energia elétrica do mundo é gerada com um pedaço de fio que foi enrolado, e dentro desse pedaço de fio tem um ímã. E esse ímã vai girar. À medida que o ímã girar, a corrente elétrica flui para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. E não importa se a usina é nuclear, termoelétrica, geotérmica, hidrelétrica, a única coisa que difere é o que nós vamos usar para girar o ímã dentro da bobina. Se usar uma queda d'água, hidrelétrica. Se usar vapor aquecido por queima de carvão, termoelétrica. Se usar fissão de materiais nucleares para aquecer a água ou para girar o ímã, nuclear. Toda a energia elétrica do mundo é gerada a partir de ímãs envoltos em fios enrolados e o ímã gira. Quando o ímã gira, a corrente elétrica aparece. Deixa eu te mostrar como é que é um gerador de eletricidade. Fio enrolado, aqui está a lâmpadazinha que vai brilhar, e aqui tem um ímã, norte e sul. Se eu pegar esse ímã e começar a fazer assim, ó, a lâmpada acende. Toda a energia do mundo é gerada assim. Ó, física é difícil. Não a física que eu te ensino aqui. A física dos engenheiros, a física, né, dos poucos engenheiros que faz conta, tá, gente? A maioria dos engenheiros do Brasil é tudo administrador de empresa. Não sabe fazer conta nenhuma. Não sabe física de verdade. Ele aprendeu lá umas regrinhas toscas lá e ele aplica.
engenheiro que calcula de verdade, esse sim, esse é foda. Mas toda energia é feita assim, para não ficar indo e voltando, tu bota o ímã lá dentro e bota ele para girar. Aí o que vai acontecer com os elétrons dentro do fio? Olha, vão para um lado, olha, vão para o outro. Quando eu gero energia, quando eu gero geração, eu gero a energia com cerca de 15 mil volts, meus queridos. Eu gero ela lá no gerador da termoelétrica ou no gerador da hidrelétrica, varia de usina para usina, mas é em torno dos 15 mil volts a geração. Só que aí eu tenho que levar essa geração para próximo das cidades, através das linhas de transmissão. Nas linhas de transmissão, para eu não perder muita energia, eu faço a transmissão com 700 mil volts. E a prova e o porquê disso está aqui, ó. Essa última equação da aula passada, P igual a R vezes I ao quadrado. E P igual a V vezes I. Eu gerei uma certa potência. Essa potência vai ter que chegar na tua casa. Essa potência, para chegar na tua casa, ela tem que percorrer um fio. E o fio tem uma certa resistência elétrica. Quer dizer que eu vou perder uma parte da potência gerada no fio. E como a resistência que leva a energia para tua casa, a resistência do fio é constante, do fio que leva a energia para tua casa, a única forma de eu perder menos energia é diminuindo a intensidade da corrente elétrica. Para que eu tenha uma baixa intensidade da corrente elétrica com uma alta potência que eu quero transmitir, só se eu aumentar a tensão. Então, nas linhas de transmissão, eu tenho uma alta tensão elétrica para ter uma baixa corrente elétrica e perder menos energia por efeito Joule. Por isso que os postes de transmissão são altos pra caramba. Porque senão passa alguém ali de baixo e um raio dispara fulminando a pessoa. Tu escuta o chiado da energia elétrica quando tu passa de baixo uma linha de alta tensão. Chegando próximo da indústria, eu vou baixar a tensão para uso industrial para cerca de 132 mil volts. Observem que o eletricista industrial tem que saber o que faz, porque se ele erra, ele não volta para casa. Ele não vai tomar um choquezinho, ele vai fritar, ele vai moer, vai evaporar. Indústria. Quando eu estou chegando nas cidades para a linha de distribuição, parte dela ocorre também com 132 mil volts, mas já nas cidades eu levo isso para 3.600 volts, 13.600 volts, desculpa. Então aquele transformador lá no teu quarteirão que estourou uma vez, que tu ficou sem luz, aquele transformador tirava a tensão de 130 mil volts para 13 mil volts aproximadamente. Aliás, desculpa, do teu quarteirão, né? Já estava em 13.600 volts e aí vai para uso doméstico. Em 110 ou 220 volts aqui no Brasil. Então tu vê, cara, tem transformador elevador de tensão, logo depois da geração de eletricidade, transformador redutor de tensão, transformador redutor de tensão e um último ainda redutor de tensão para que tu tenha energia elétrica na tua casa. Por quê? Por que na casa a gente usa 110 volts ou 220? Para menos chance de morte, para que menos pessoas morram, para que a gente não tenha tanta dificuldade de aproveitar a energia. Se fosse 10 volts, 12 volts, um chuveiro elétrico seria muito mais trabalhoso de construí-lo. Com 220 volts ou 110 volts eu tenho um potencial de energia bom para aproveitar e mato poucas pessoas. O certo era 110 volts em todo o país. Mas como um cara foi projetar uma usina num lugar, outro cara foi projetar uma usina em outro lugar, e eles não conversaram entre si, 110, 220. Como? Sim, poderia ter outras tensões. Em volta, né, pelo mundo afora, tu vai ter alguns lugares com 230, 240.
imensa maioria dos países usa 110 volts. Assim, um padrão internacional mais clássico é 110 volts. E por que 110 não 220? Para matar menos pessoas. Se tu compara o número de pessoas mortas por eletrocução, em rede 220 e em rede 110, morre muito mais gente em 220. Então tu vê, é para matar menos pessoas. Loucura, né, cara? Não dá para acreditar nisso, né, cara? Os retardados não conseguiram deixar a rede do país todo em 110 volts. Por falta de desordem. Por desordem. Por desordem. O mesmo motivo que não nos permite hoje conectar as pequenos trechos de ferrovia aqui no país. Cada retardado fez a ferrovia para a sua aplicação e não pensou em 10 anos para frente, 15 anos para frente. Aí uma ferrovia era mais estreita, outra era mais larga, as bitolas dos trens eram diferentes. Quando a gente foi conectar as coisas, não conectava. E hoje nós somos um país rodoviário. Cada maldita porcaria que tu compra no supermercado, um cara com um caminhão veio trazendo uma doença mental. Então tu vê, né, como é que pode a nossa desordem, né, a nossa falta de governantes nos trazer até esse momento crítico da nossa história. Meus queridos, além de saber que existem essas transformações, futuramente eu vou te mostrar como é que se transforma, tá, de um para o outro. Vou dar uma palhinha rápida. Um transformador de eletricidade, ele possui um núcleo, geralmente de ferro fundido, pedaço de ferro, e de um lado, no enrolamento primário, eu tenho um certo número de voltinhas de fio. 1, 2, 3, 4, uma bobininha. Aí aqui vai ter a tomada de entrada ou de saída. Do outro lado eu tenho uma outra bobininha. 1, 2, 3, 4, 5, um certo número de voltas. E aqui eu tenho a entrada ou a saída. Cara, o que nos faz transformar de uma tensão para outra é o número de voltas de fio de um lado e do outro do transformador. Se, por exemplo, eu tenho aqui 1000 voltas de fio e do outro lado 1000 voltas de fio, sim, uma volta, 2 voltas, 1000. E do outro lado eu tenho 2000 voltas de fio, eu tenho um transformador que ou eleva a tensão em 2 vezes, ou reduz a tensão em 2 vezes. Eu sei que é quase inacreditável, mas é isso mesmo, tá, gente? Se eu boto 110 volts aqui, brota aqui 220. Não, calma. É isso que é um transformador, cara. Um transformador é um pedaço de ferro com fio enrolado de um lado e fio enrolado do outro. O número de voltas de fio diz a transformação de energia. É assustador. Física é foda. Não, é ridículo. A física que eu tenho para te ensinar é ridícula. Então, olha só. Se eu conecto aqui 220, aparece aqui. Eu só troquei a fala para ver se estava acordado ou se estava zubizado. Eu falei, ó, se eu botar 110 aqui, sai 220 aqui, porque aumentou o dobro do número de voltas, dobra a tensão. Aí eu coloquei 220 aqui para ver se tu ia sacar que aqui ia ser 440. Mas como tu não está pensando, tu decorou, tu respondeu 110. Tu viu o que é aula? E não me importa se errou, porque participou. Pior é ter ficado parado, né? Pior é ter ficado parado. Então merece estrelinha, mesmo tendo se confundido. Se aqui eu boto 1000 volts, aqui sai 2000. É o dobro, ó. O dobro do número de voltas, o dobro de tensão. Deixa eu ver se tu pegou a manha agora. 100 volts aqui, quanto aqui? 500, porque foi vezes 5, tá vendo? 100 vezes 5, 500. Se eu botar 1000 aqui, sai quanto aqui? Parabéns, garoto, dividiu por 5, 200. Um transformador, ele pode ser elevador ou redutor de tensão, basta tu mudar a entrada e a saída. Só que cuidado, hein, para que um transformador funcione, a corrente tem que ser alternada. A gente bota um tiozinho ali na DDP para mostrar que é alternada. O que eu quero te dizer é que se tu botar aqui 12 volts a bateria do carro, tu pode lamber aqui que não vai dar nada. Porque transformador não funciona com corrente contínua, que nem uma pilha, que nem uma bateria de carro. Só em corrente alternada. Esses detalhes todos eu vou te falar no futuro próximo, depois do eletromagnetismo. Vou te provar por que a equação do transformador é N1 sobre N2 igual a V1 sobre V2. Eu vou te provar por que a equação é assim, vai ser mais legal.
mas a pergunta da colega sobre as tensões me motivou a discutir contigo alguns detalhes importantes. A diferença entre tensão alternada e tensão contínua, que seria o V constante, né, tipo a do carro, 12 volts. Corrente alternada e corrente contínua. Cuidado, gente, mesmo que a corrente oscile, se ela não ficar positiva e negativa, ela continua sendo contínua, tá? Essa corrente é contínua, ó. Essa é alternada, porque o elétron fluía para um lado e fluía para o outro no fio, para um lado e para o outro no fio. Mostrar para vocês que a geração, a transmissão, a distribuição, o uso industrial e o uso doméstico, ele é todo alterado por transformadores para aumentar a segurança da rede, para aumentar, para minimizar a chance de morte. Mesmo assim, muita gente morre todo ano eletrocutada por mau uso da rede. Então, assim, eu não vou continuar, porque agora a gente vai precisar de coisas mais técnicas para provar a nossa discussão de hoje. Mas já nos ajudou e já tem questão de vestibular que já vai dar para resolver, tá? Uma delas que eu acho que é importante ficar claro é saber a diferença entre tensão alternada, tensão contínua, corrente alternada, corrente contínua, mesmo que oscilante, não constante, né? Corrente constante. Saber como é que os transformadores funcionam, que é fio enrolado, uma coisa bem boba. Tem um cara lá contando quantas voltas de fio, ele não conta na mão, tá? Tem um aparelho, tá? É um aparelho da manivela e tem um contador de voltas, ele fica dando manivelada. Aí o aparelho vai contando 1000 voltas, ele vai no final, fechou, 1000 voltas. Tá? Só pra não achar que o cara fica na munheca ali, né? Cai a mão do cara e o cara não termina. E uma outra coisa legal, você já deve ter escutado aí no TV a cabo, né? As formas do mundo acabar, né? Certo? Uma das formas do mundo acabar tá aqui, ó. Daqui pra cá. O mundo pode acabar. Um transformador desses, porque assim, um transformador desses daqui pra cá, queima todo dia milhares dele no Brasil, tá? Aí o cara da Celeste vai lá, tira o transformador que quebrou, bota um novo no lugar, meia hora depois o quarteirão tá com energia de novo. 1 hora e meia, dependendo do lugar. Tudo bem? Esse aqui queimando, a Celeste tem um desse pra trocar, tem vários desses no estoque pra trocar. Acabando o estoque, tu liga para uma empresa, para a VEG, e a VEG que traz um amanhã. Desses aqui, ó. Porém, meus queridos, esses transformadores que atuam lá na usina para elevar a tensão para a transmissão, ele é um transformador que só tem 3 empresas no mundo que fabricam. Eu não lembro quais, a VEG entrou agora nesse mercado há pouco tempo. A nossa querida VEG. Vocês conhecem, né, VEG? Tem, se eu não me engano, a LG que faz esse tipo de transformador também, e eu não sei se é a Fujitsu, qual é a outra ninja que faz. Se tu quiser montar uma usina, tu tem que ligar com alguns anos de antecedência para uma dessas empresas e falar, amigo, olha, daqui a 1 ano e meio eu quero um transformador daqueles, para tirar de 15 mil para 700 mil volts, tu me entrega? Aí 1 ano não posso, pode ser 1 ano e meio? 1 ano e meio, pode ser, 1 ano e meio, beleza. Tu tem que encomendar com 1 ano de antecedência um aparelho desse que custa alguns milhões. Beleza? O nosso país, se eu não me engano, tem um desses de reserva. Para Itaipu, alguma coisa desse tipo. Os Estados Unidos, se eu não me engano, tem 3 ou 4 desses de reserva. Que é uma das potências do mundo, né? O resto do mundo não tem. Se der pau numa merda dessa por acaso, se queimar uma porra dessa, o país naquela região abastecida por aquela usina pode ficar 1 ano sem energia elétrica. Só que isso aí não é uma coisa que queime por motivos humanoides. Não, é tão caro esse sistema que tem proteção contra a cabeça de bagre. Se a cabeça de bagre faz uma cagada, o sistema abre e não queima. Beleza? Mas se o Sol resolver dar um pulo um pouquinho maior, porque o Sol ele peida, por incrível que pareça. Ele está lá na reação nuclear, daqui a pouco ele dá um peidinho pro lado. Ele solta um pouco mais de radiação eletromagnética do que geralmente ele solta. Um pouquinho, uma gotinha mais. Se esse peidinho for mirado para a Terra, essa radiação eletromagnética mais forte do Sol que chega na Terra, vai induzir nesses transformadores gigantes uma corrente elétrica muito além daquele que foi projetado. E ele frita. Só que não vai fritar só o de uma usina. Vai fritar o de várias usinas ao mesmo tempo. E aí o mundo moderno acabou. O mundo moderno acabou porque vai demorar anos para a rede elétrica do mundo ser restabelecida. E sem energia elétrica, não sei se você já percebeu, recentemente nós vimos o que é o caos de uma cidade sem energia elétrica, né? Imagina esse caos não durante um dia, durante anos. Então tu vê, né, cara, que loucura, né, cara? Que loucura a vida moderna.
Nós não está tudo bonitinho, tudo resolvido. Não é garantia de que a tua família vai ter conforto amanhã. A gente precisa evoluir muito tecnologicamente para dar conforto e segurança para as famílias. Por isso está a questão física. A gente precisa de uns 4, 5 de vocês que desistam da medicina e venham para a área da engenharia, da física e da matemática. Senão não vai ter como nem curar os doentes mortos, porque não vai ter energia elétrica. Que merda, né, cara? Isso é questão de vestibular, né? Só por isso que eu estou discutindo isso contigo. Certo, galerinha? Então, tu vê que loucura a situação atual na qual nos encontramos. Mas uns 5 anos atrás nós começamos a filmar o Sol 24 horas por dia com sondas próximas do Sol, para ver se a gente entende um pouquinho melhor o funcionamento dele e consegue prever a real chance dele jogar uma radiação eletromagnética mais forte para a gente e a gente poder se proteger disso. Certo, meus queridos? Que legal, tu vê, eu jamais teria feito esses comentários todos se não fosse a tua pergunta. Tu enriqueceu a minha aula, obrigado. Fala, meu querido. O alternador do carro, ele funciona exatamente como um gerador. O alternador do carro, na verdade, é um ímã enrolado em fio, em forma de bobina. Uma correiazinha faz o ímã girar, e aí o alternador do carro gera corrente alternada. Só que aí a gente vai colocar uma válvulazinha no alternador, logo após o alternador, para que a corrente elétrica que chegue no alternador, aqui está o alternador, antigamente chamava de dínamo, certo? Então tem lá o funcionamento dele, tem um motor que vai girar ele, dele vai sair uma corrente elétrica alternada com o passar do tempo, por isso que o nome dele é alternador. Só que a bateria do carro, ela funciona com corrente contínua. Tem que chegar elétrons pelo lado esquerdo e tem que sair elétrons do lado direito. Ou seja, a corrente elétrica na bateria tem que ser contínua. Logo, para sair do alternador e ir para a bateria, eu vou precisar de um aparelho chamado retificador. Esse retificador é, na verdade, um diodo, uma série de diodos. Essa é a representação do diodo. Essa setinha mostra que ele deixa passar a corrente elétrica para lá e bloqueia a corrente elétrica no sentido oposto. Se eu colocar uma série de diodos no retificador, quando a corrente elétrica vir para o lado certo, ela flui. Quando ela for para o lado errado, ela é travada. E aí, então, eu só vou injetar a corrente elétrica no sentido. Na verdade, do retificador sairia uma corrente elétrica assim, ó. Aí corta para baixo, aí corta para baixo. Só que depois de um processo eletrônico um pouquinho melhor, eu deixo a corrente quase contínua. Certo? Bacana a tua pergunta. Então, o alternador do carro gera corrente alternada. Qual o nome dele? Só que como a bateria do carro é corrente contínua, eu tenho que botar um aparelhinho que torne essa corrente alternada em corrente contínua, e aí eu consigo carregar a bateria. Certo? No meu carro, eu tenho um retificador no sentido oposto, que tira 12 volts e transforma em 220, porque é um saco tu carregar o teu celular no carro, o teu notebook no carro, aí a mulher, sei lá, que é cabalada, quer fazer piastra no carro, essas doenças todas. Aí pronto, né, tava revoltado já, eu tinha aqui uma tomada de 220 volts no carro. Cara, que aquisição que eu fiz? Paguei 500 pila no aparelho, 2.000 watts. E aí tu bota coisa 220 no teu carro e toca a vida pra frente. Uma aquisição legal. Show de bola! Pô, que questões bonitas, que perguntas bonitas. Vamos... Fala, meu amor. É o mesmo? É o mesmo porque, na verdade, o que eu vou consumir é uma potência. Ou seja, a única diferença é que se eu preciso de um chuveiro elétrico, no chuveiro elétrico 220 volts, uma potência lá de 2.000 watts, certo? Eu vou precisar de uma corrente mais baixa. Se eu quiser a mesma potência em 110 volts, já que a tensão caiu pela metade, a corrente dobra. Então tu vê os disjuntores numa casa dos 110 volts, eles têm números maiores do que numa casa de 220 volts. Então a tensão naquela casa é menor, mas a corrente elétrica é maior. Então a potência dos aparelhos vai ser a mesma. Ótima tua pergunta. Ô galerinha, toda essa nossa discussão ela vai ser reeditada no futuro próximo, certo? E aí eu vou poder te provar algumas equações, te mostrar de onde é que vem, o porquê que o transformador... Ah, detalhe, essa aqui é outra ideia absurda, ó. Vou tirar o núcleo do meu transformador, tá? Ele continua funcionando. Sim, ele continua funcionando. Eu tirei o núcleo só para tu não achar que a corrente elétrica atravessa o núcleo, tá? Não atravessa, pode lamber o núcleo enquanto o transformador está ligado. Tu vai lá e lambe, não acontece nada. Ali no núcleo tem campo magnético oscilando dentro do núcleo, certo? Se eu tiro
fazendo luz aqui no ar. Eu sou mágico. Mágico caramba, está usando transformação de energia, pelo amor de Deus. É aquela historinha do Tesla. Eu quero transmitir energia pelo ar. É absolutamente possível. Não tem problema nenhum transmitir energia elétrica pelo ar. O problema é que se tu quiser transmitir muita energia elétrica pelo ar, o campo eletromagnético na região vai ser tão intenso que as pessoas podem sofrer as consequências desse campo eletromagnético. O que eu quero te dizer, meus amigos, é que eu tenho corrente alternada aqui e gero corrente alternada lá e não passa corrente elétrica pelo núcleo. A detalhe está, o núcleo de ferro, ele está isolado dos fios enrolados. Os fios têm que ser esmaltados. O fio não pode ser um fio desencapado, enrolado ali, senão está em curto-circuito todo o sistema. Que loucura, cara, uma bobina e uma bobina. Pelo ar, transmite energia elétrica, e ainda transforma, se tu quiser. É assim que funcionam as coisas que carregam um sem fio, tá? As coisas que carregam sem fio, porque tem uma bobininha dentro do aparelho e uma bobininha na mesa. Tu bota um no outro, pelo ar, mesmo sem contato físico, tu consegue carregar o teu aparelho, certo? Futuramente vai ser assim, tá, teu celular. Vai ter uma basezinha na tua mesa, tu coloca lá e vai carregando. Só larga ele na mesa. Beleza? Já tem na verdade, carregador de celular wireless, certo? Só joga o aparelho lá e pelo ar a corrente é transmitida. Legal, hein, cara? Então eu vou deixar o resto aí, as tuas dúvidas, consumindo as tuas entranhas para a próxima aula de eletromagnetismo. Que legal, cara. Tô seco para dar essa aula toda, mas calma. Calma que eu tenho que te mostrar o que é fluxo magnético, tenho que te mostrar a lei de Faraday, tenho que te mostrar um monte de coisa para te provar essa loucura toda. Mas foi plantada a sementinha aí no coração de vocês. Discutimos a diferença entre energia, corrente contínua e corrente alternada, tensão contínua e tensão alternada, portanto. Vimos como é que é mais ou menos as tensões na geração, na transmissão e distribuição de energia elétrica. Vimos até que tem um aparelho que transforma energia contínua em alternada, que é o retificador, ou vice-versa. Mas vamos voltar um pouco aqui. Depois da formulação de potência elétrica, tem algumas questões interessantes que a gente pode discutir aí. Uma questão é aquela que tu levantou. Eu tenho lá um chuveiro de 4.000 watts de potência, que é ligado a uma rede de 200 volts. Só que aí eu me mudei para uma região onde a tensão é 110 volts. E aí eu me pergunto, se eu levar esse chuveiro sem alteração e colocar lá na rede de 110 volts, qual vai ser a nova potência por ele desenvolvida? Tu toma muito cuidado, hein, cara? Se tu só olha a fórmula P igual a V vezes I, dá uma vontade louca de dizer que se o V caiu pela metade, a potência cai pela metade. Porém o I, será que o I não se alterou? Por isso, tu deves lembrar que a resistência elétrica de um resistor ômico é um número constante. Então, eu posso calcular a resistência elétrica e, com a resistência elétrica, calcular a nova potência. P igual V vezes I. V vezes I vai me ajudar? Eu tenho V e tenho P, dá para calcular o I, né? Daria para calcular o I, né? 4.000 é igual a 200 vezes I. O I deu 20 amperes. Se eu calculei o I, eu posso fazer V igual a R vezes I. O V é 200, o R eu quero descobrir, o I é 20. Então R deu igual a 10 ohms. E agora que eu sei que a resistência é um valor constante, eu posso calcular nova potência. Só que se potência é V vezes I e eu não tenho o I, eu primeiro faço V igual a R vezes I. Eu vou botar 100, tá? Eu botei números redondos para não ficar chato do outro lado. 100 volts, a resistência é 10 e o I passou a ser 10. Tava aí, é o perigo, ó. Agora que eu sei a nova potência, a nova tensão e a nova corrente, eu calculo a nova potência. Cacilda Becker, por que de 4.000 meu chuveiro agora não esquenta mais direito? Foi para 1.000 watts de potência.
Por que apesar de a tensão ter caído a metade, por que a potência caiu a quarta parte? Já que potência é V vezes I. Qual é a explicação para isso? O V caiu pela metade e esse cara aqui caiu a quarta parte. Oh meu Deus, por quê? Porque quando a tensão caiu, o I caiu junto, né? Ou seja, eu poderia ter matado essa questão sem cálculo nenhum. Olhando para a fórmula P igual a V ao quadrado sobre R. O R não é um valor constante? E o que aconteceu com a tensão? Caiu pela metade. E potência é diretamente proporcional ao quadrado da tensão. Se a tensão foi dividida por 2, 2 vezes 2, 4, a potência vai ser dividida por 4. Então tu vê, quando tu tiver fera, tu não faz conta nenhuma, tu responde 1000 sem cálculo nenhum. Eu fiz um cálculo só para te mostrar, né, que daria para fazer na unha. Legal? Então essa questão aí que tu levantou é uma questão clássica de vestibular. O cara levar um aparelho, né, de 110 para 220 ou vice-versa. Aliás, não custa lembrar, hein, gente, tu conectar um aparelho de maior tensão numa tensão menor, não vai acontecer nada. O aparelho só não vai funcionar, mas não vai queimar. Agora, colocar um aparelho de menor tensão numa tensão maior, como ele vai liberar mais potência, vai aquecer além do valor adequado e ele vai derreter, vai fundir, vai dar cheirinho de queimado clássico. Mas agora sim, depois desse exemplo que tem a ver com o final da aula passada, eu vou te mostrar algo mais importante, chamado gerador de eletricidade. Ou gerador elétrico. O nome não é muito justo, sabe? Gerador elétrico não é muito justo porque vai dar a sensação que eu vou te falar daquele ímã que gira dentro das bobinas, né? Mas na verdade não é isso. Eu vou te falar do comportamento de uma tomada, do comportamento de uma bateria de carro, do comportamento de uma pilha. Discutimos um pouco então corrente alternada, corrente contínua, geração, distribuição, transmissão. E agora voltamos à parte mais técnica, vamos falar de geradores elétricos.